grande tarefa é pegar o povo negro, o saber negro, o povo índio, a sabedoria da floresta, os europeus com o que tem de melhor. E com essa gente, criar um gênero humano novo, criar uma nova humanidade, criar uma nova civilização. Isso é que o menino tem que saber. Tem que saber, nós estamos criando o povo mais importante da Terra, nós somos a nova Roma. Um dos intelectuais mais importantes no Brasil que conseguiu conjugar essas duas coisas, ideia e ação. Darcy, como intelectual, ele foi o maior tocador de obra da história do Brasil. Ele era uma pessoa que apostava na mudança, apostava na transformação, portanto, mais do que a mudança, e era uma pessoa ousada. E que pena que todo mundo não tenha conhecido Darcy ao vivo, aquele dínamo cultural. Um brasileiro para todo mundo falar assim, gente, que falta faz? De um otimismo feroz com relação ao Brasil, às gentes, né? Tem essa frase até de Oscar Niemeyer, que Darcy não tinha limite. Nunca teve limite. E o que vem depois, onde é que é, e mais, ele nunca teve limite. Darcy nasceu em 1922, eu acho que já tem aí um símbolo interessante, porque ele nasce no ano da Semana de Arte Moderna. Quando o pai morre, mulher e nada era a mesma coisa, mulher não herdava. Darcy, inclusive, define a família Silveira como pio, bestas e pobres. Extremamente beata, fica viúva, bonita, com 23 anos de idade. Ela fica viúva e vai estudar para ser professora e forma como professora e se aposenta como professora. Cansou de repetir isso, que ele não foi doutrinado, domesticado, que ele falava, e nem domesticou ninguém, porque não teve filho nem pai para reprimir. Tem a questão da justiça, de um lado católico, que é forte também. Com uns 12 anos de idade, ele entra para dentro dessa biblioteca e fica fascinado por isso. Quando ele estava em Belo Horizonte, era um jovem de 20 anos, e foi dado a opção partidária entre ser um integralista e ser um comunista, ele escolheu ser comunista. E a visão de comunista para o Darcy, naquele momento, era de que o comunismo se incomodava, se preocupava com todos os problemas da humanidade. Então ele achava o integralismo uma ideologia paroquial, tacanha, de um nacionalismo tacanho, enquanto que o comunismo se abria para o mundo. Ele faz
uma série de pesquisas e trabalhos como etnólogo do Serviço de Proteção aos Índios que permitem a ele conhecer o interior do Brasil e essa relação que se estabelece ali não só dos índios, mas dos índios com a sociedade regional. O marxismo de Marx deu para ele uma compreensão de mundo. E eu diria que os índios deram para ele uma filosofia de vida. E ele também tem a sorte de, novo, com 20 e poucos anos, ter convivido ainda com as tribos indígenas, porque se você pensar, até a formação intelectual comunista, quer dizer, a coisa mais próxima do comunismo que tem são as aldeias indígenas, quer dizer, de comunal, de igualdade de oportunidades, de harmonia, de educação coletiva. Quer dizer, a referência também de formação para ele como educador, dele ter convivido e participado durante 10 anos de comunidades indígenas e vivendo ainda na pureza, né, muito preservada as condições originais ainda dela, virou uma referência para a vida inteira dele. O contato dele com os índios foi fundamental na ideia de educação, porque é você entender o sentido da vida, para que se aprende, para que se educa. Um dos encantamentos que o Daci tinha com os índios era o modo como as crianças são criadas. Então ele, por exemplo, gostava de citar o fato de ver um menininho numa casa de palha carregando um facho de fogo, com todo o perigo de queimar a casa inteira e os pais não fazerem nada, porque a chance é 1 em 1000 da criança queimar. E, de fato, de vez em quando as crianças queimam suas casas. Eu acho que essa é a palavra fundamental que o Daci queria com as crianças e que ele via com os índios. Das crianças se tornarem autônomas o mais cedo possível, mais cedo capazes de resolver problemas, de decidir sobre suas vidas. Era um museu contra o preconceito, era um museu que tentava mostrar que os povos indígenas eram parte da nação brasileira e eram povos bonitos, alegres, que não tinha nada a ver com a concepção que se tinha na época, muito comum, de que eram preguiçosos, selvagens, indolentes, ferozes, bizarros ou qualquer coisa assim. Uma grande preocupação que ele teve quando criou o museu em 53 era fazer com que as crianças e os professores, né, mudassem essa mentalidade com relação aos povos indígenas. Então, as crianças chegavam, faziam redações sobre o que elas pensavam sobre índios e depois da visita elas faziam uma outra redação. Logo depois, alguns meses depois, ele cria o primeiro programa de pós-graduação em antropologia, que foi importantíssimo para a criação de uma série de antropólogos dedicados à questão indígena brasileira e que depois também trabalharam com outras questões de lavradores, de camponeses, de pequenas cidades, etc. Em outras palavras, Daci estava se ampliando, se abrindo para, do índio para a cultura brasileira e começou estudando pequenas cidades, vilarejos. Daí ele encontra com o Anísio, né, que ele chama os 2 alter egos que ele teve, né, o Rondon, né, que ele diz que é o herói, e o Anísio, que ele diz que é o sábio. Eles eram absolutamente favoráveis à liberdade de ensino, inclusive, claro, do ensino privado, contanto que os privatistas
se autossustentassem, ou seja, não tinha sentido você usar recursos públicos para fins privados. Essa daí era a batalha, porque a batalha do ensino privado e da igreja era que o Estado financiasse a instituição, vamos dizer assim, privada. E isso daí foi uma luta que o Darcy e o Anísio jamais arredaram o pé. É exatamente essa ideia de obrigação do Estado com a educação pública é que leva a um projeto como o projeto dos CIEPs. A modernização que o Darcy trouxe para a Universidade Brasileira com a criação da Universidade de Brasília, o principal legado do Darcy com a Universidade de Brasília foi isso, foi impor uma reflexão naquele momento para o que é a universidade no Brasil. Eu acho que a educação teve a grande marca de Darcy, primeiro na criação da Universidade de Brasília, que já apontava a cabeça diferenciada de Darcy. Eu tinha um amigo que foi um grande cenógrafo, Ripper, e que foi aluno de arquitetura, em que ele teve experiências de música, de teatro, de cinema, já na década de 60, lá antes da ditadura, com o Darcy Ribeiro. Darcy dizia também com relação à universidade, é muito fácil você criar uma faculdade de odontologia, você vai lá, copia uma que já existe e faz outra. Não é disso que se trata. A universidade é um centro de produção de saber. Criar uma universidade que tenha o domínio do saber e que seja produtora de saber e de pesquisa, isso não é fácil. Aos 30 e poucos anos, já está assumindo funções públicas muito importantes. Aos 40, ele é ministro da Educação. Nesse período de exílio, o Darcy encontra a América Latina. E é fundamental isso, né, no pensamento do Darcy. As semelhanças, né, do Brasil com os outros países latino-americanos. O afastamento do Brasil permite que ele veja o Brasil de fora e que ele possa, então, formar um corpo teórico do que ele chamou de estudos de antropologia da civilização, que é, digamos, aquele corpo teórico que permite ao Darcy colocar o Brasil dentro do conjunto de nações e de países num processo civilizatório e enxergar essa questão do atraso, né, do Brasil e as causas desse atraso. É uma obra de fôlego e quando o Arnold Toynbee descobriu essa obra, viu que tinha um latino-americano que pensava grande.
ele vai ser vice-governador e secretário de Ciência e Cultura, e ele cria o Programa Especial de Educação num governo de Leonel Brizola, em que a prioridade do governo era a educação. A perspectiva de uma escola de horário integral, era essa a ideia, uma escola que fosse integrada, portanto que o nome é o Centro Integrado de Educação Pública. Darcy entendia que o Estado tem uma prevalência sobre o indivíduo, embora, aí é importante, ele não tenha esquecido do indivíduo na sua integralidade, o homem na sua humanidade, no seu lado cognitivo, no seu lado emocional, no seu lado sentimental, nos seus sentimentos, na ética, numa visão ética do comportamento moral, enfim. E o CIEP foi construído por Niemeyer justamente atendendo a essa concepção de Darcy. Se cansava de dizer a escola ela tem que fazer hoje o que deixou de ser feito no passado. Nunca se ofereceu educação popular. Então, hoje nós temos uma defasagem muito grande. Quando você vai levar a criança para a escola, é uma criança cujos pais não foram escolarizados. Os avós, com certeza, não foram escolarizados. Então, as funções da escola ficam muito maiores. E por isso, entre outras coisas, você não pode ter um turno de 3 horas. O aluno chegava à escola, tomava seu café da manhã e começava suas atividades. Essas atividades podiam ser chamadas aulas formais dentro das áreas da matemática, da língua portuguesa, das ciências, da história. Ele tinha também um espaço que ele estudava, que era o estudo dirigido, na medida que a maioria dessas crianças que tinham acesso a essa escola eram crianças que vinham das camadas mais pobres da população e que não tinham em suas casas os espaços que classe média alta tem para estudar. Nessa sala de estudo dirigido havia uma professora, um professor, que estava ali justamente como a mãe ou como um explicador estaria numa casa de classe média explicando, vendo as dificuldades, etc. Havia outra parte, a educação física na quadra, havia a sala de arte, que tinha um artesanato, com uma bancada para poder fazer a criação de arte, de conhecer, de fazer fluir a outra concepção do sentimento da arte, da manifestação. Havia a sala de televisão, para a discussão dessa linguagem da televisão naquele momento, o espírito crítico diante dessa passividade que muitas vezes a televisão provoca. Ele estudava, ele criava, ele produzia arte, ele via arte, enfim, essa coisa integrada durante o dia. Almoçava, depois ele tinha outras atividades, depois ele tinha o lanche, depois ele saía já com um jantar. Aí foi uma maravilha trabalhar no CIEP, que para mim era um mundo, era como se fosse uma grande prefeitura, porque você lidava com a saúde, com a educação, com material didático, com o planejamento da escola, com a área de lazer, os meninos que eram da rua e que tinham que acolhida, que não tinham onde ficar, que dormiam no CIEP. Você tinha professores de educação física para permitir atividades físicas para a comunidade em final de semana. Você tinha, vamos dizer assim, exibição de filmes, você tinha videoeducadores que trabalhavam durante o final de semana. As bibliotecas eram de acesso à comunidade durante o final de semana. Então, essa proposta de articulação cultural, para ele, era
era fundamental. Então a escola foi um centro cultural, a escola foi um centro de produção de conhecimento, a escola foi um centro esportivo, a escola tinha esse sentido. E o animador cultural tinha um papel importantíssimo nisso tudo. Que nós descobrimos que a cultura no interior só ia começar se nós descobríssemos o animador cultural da comunidade. E aí levamos a ideia dessa, por que não trabalhar com a cultura dentro da escola e não só fazer eventos, que ela possa fazer parte. Aí achou maravilhoso. Então vamos botar 3, aquele ideal, botar 3 artistas. E então a gente fez a proposta que não confundisse com o educador de arte, que tinha um outro compromisso. Era o artista comprometido com a comunidade. Não se prepara para a vida na escola. A escola é a vida. Isso é uma coisa muito importante que a gente percebe vem desde Anísio Teixeira, né? Nesse momento despontaram assim, milhares de experiências, Desarme-se, Varal da Poesia, TV comunitários, rádios comunitárias, as figuras da minha comunidade, os poetas, as mulheres. Você passava para os CIEPs, havia atividade todos os dias. Era mulheres fazendo ginástica, era feira, era encontros, era encontro de população, de vários grupos da população apresentando teatro, música. O Darcy tinha uma preocupação muito grande com formar adequadamente os professores, né? Essa é uma função muito importante na sociedade, a do professor. Então, a ideia dele era que esses professores fossem jovens. Para cada 10 professores havia um professor que era um professor com maior experiência, que era o professor orientador, que estaria ali orientando o professor na sua prática docente. Ele achava que o professor deve recorrer a todos os instrumentos disponíveis para a função de ensinar. Então, televisão, internet, ele não tinha nenhum preconceito quanto a isso. Essa visão da interdisciplinaridade já estávamos discutindo naquele momento. Essa questão de não ver o conhecimento fragmentado em suas caixinhas separadas, mas já pensar no conhecimento integrado, a interdisciplinaridade. Já se discutiu a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, já estava discutido ali. Tanto que nós dividimos em três áreas grandes do conhecimento. A arte de letras e artes, depois pegamos na área de ciências sociais, ciências humanas e sociais e sendo das ciências da natureza. E o Darcy era favorável em que os segmentos etários ficassem separados. Ou seja, aquele segmento que normalmente tinha uma única professora, que naquela época era até a 4ª ou 5ª série, seria numa escola. Outro segmento diferente seria o que já trabalhava com professores especialistas, que correspondia à 5ª ou 8ª série e hoje ensino médio. Então ele faz a proposta do ginásio público articulando, ele deixa de separar 5ª ou 8ª de ensino médio, ele faz uma proposta de articulação contínua. A ideia dele era que as turmas tivessem 32 alunos, para que cada grupo de 8 alunos tivesse a disponibilidade do computador. E via nisso, no computador, não só a possibilidade do aluno começar a aprender dentro com o uso do computador, e tinha uma outra coisa. Na medida que você dividiu o aluno assim também em grupos de 8 alunos para esse trabalho, você tinha uma preocupação que é um grande desafio da educação. Ele tem a possibilidade de ter um relacionamento individual com o aluno. Conhecer o seu ritmo, conhecer o que ele produz, que tipo de produção ele é capaz de fazer. Não interessou a sociedade brasileira naquele momento. Não interessou. As elites, ou a classe, ou as elites dominantes, o que nome se queira dar, ela não viu nessa escola uma ameaça.
acho que no momento em que a população fosse vista como pessoas pobres, negras, brancas, ou populações indígenas, de onde for, capazes de exercer uma cidadania ativa, e essa cidadania responsável viria a transformar-se, esse país que nós temos aqui, que tem um peso grande do escravismo de tanto tempo, um peso grande das potências hegemônicas na formação do país, um país de capitalismo tardio, enfim. Essa não interessou. Agora, bem atual, vem novamente a ideia da escola de horário integral. Então, eu acredito que talvez tenhamos sido tão pioneiros que fomos movidos por Darcy, nós fomos além do nosso tempo, né? Eu acho que talvez o tempo seja agora, não sei. Quando o governador Brizola assumiu, pediu a Darcy para pensar o projeto de criação dessa universidade. Darcy pensou a universidade não como uma universidade regional, mas como uma universidade nova de que o Rio de Janeiro precisava e o Brasil também. O resultado da pesquisa é que ele conseguiu mostrar que as escolas públicas na região norte e noroeste fluminense, elas não atendiam as camadas menos privilegiadas da população. Essas camadas menos privilegiadas da população, elas frequentavam escolas que eram muito precárias, em vários turnos. Nisso, ele tinha uma ideia de fazer na região algo que ele fez em Minas Gerais com o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, que é de fazer o levantamento linguístico dessas crianças, dessas populações. Para a partir daí, porque o grande problema da escola era o problema da alfabetização, né? E uma diferença muito grande de semântica, de fonemas regionais. Então, ele pensava em montar o projeto de educação a partir da realidade daquelas crianças, inclusive essa realidade linguística, né? O projeto era um projeto muito ambicioso, porque, de certa forma, introduzia na região algo que não era comum. Era de pensar uma escola muito atrativa para as crianças de baixa renda. Ele criou um grande tema para a universidade que fomentasse todas as suas atividades. Esse tema era o Brasil como problema. A LDB que foi aprovada, ela tem algumas ideias originais do Darcy, mas tem uma série de negociações. Tanto que o Cury fala da polifonia de vozes que aparecem na LDB. Então, tem Darcy e também tem muitas outras vozes que aparecem, né? Ele vê na escola isso, é a escola que vai construir essa possibilidade do Brasil ter um futuro para si próprio, para o seu próprio povo, né? Autônomo. Quando eu fui à Europa a primeira vez, ninguém perguntou se eu era português ou grego ou italiano. Perguntava se eu era persa, porque minha cara era diferente. Essa diferença da minha cara na cara da maioria dos brasileiros é uma diferença do que nós temos de índio e de negro misturado aqui. E é o que nos faz mais bonito. E o que vai nos fazer cada vez mais orgulhosos de nós mesmos. Você já viu a beleza da mulata brasileira, do mulato brasileiro e do branco brasileiro com um tisnadozinho de sangue negro e de sangue índio? É uma beleza. Então tudo isso vai nos fazer ter orgulho de nós. Mas a tendência da globalização é a tendência de que o mundo fique todo igual. Todo mundo com cara de canadense, com cara de australiano, com cara de argentino. Um negócio muito triste.